Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Feixes de luz aparecem perto do Vale Yumin, e o clã Lu é mostrado numa montanha próxima, observando. E o ancião Li acrescenta: o Vale Yumin com certeza é cauteloso, já ativou seus arranjos de 5º grau. Cerrando os dentes, ele declara: nós precisamos de pelo menos um dia para quebrar isso. Nesse momento, o prota esboça um sorriso, fecha os olhos e pondera: quais casas não têm dúvidas nestes tempos conturbados? Isso está tudo nos meus cálculos. Ele utiliza o olho, acrescentando: quanto a perfurar, isso não leva muito tempo. Ele ataca, utilizando o 2º estágio do olho divino do vazio, aniquilação do vazio. A barreira é mostrada sendo aberta, e o ancião Li, com os braços cruzados, constata: esse é o nosso governante, Zuo. Quebrar um arranjo como esse é muito conveniente. E o prota retruca: quando se trata de arranjos que dependem do espaço, você só precisa arrebentar a sua bolha, e o arranjo se desfaz sozinho. É isso que meu movimento faz. Não tem nada de incrível nisso. Ele aponta e afirma: certo, o arranjo está aberto. E vocifera: ataquem! O ancião Li lidera o ataque junto com o pessoal do clã Luo. A cena se volta para um cara do Vale Yumin, que comenta: hoje é noite de lua cheia. Os outros esboçam um sorriso, mas um deles é acertado. O cara observa isso, fica completamente sombrio e berra: ataque inimigo! Ataque inimigo! Nisso é mostrado o pessoal do clã Lu ceifando a vida de vários inimigos. O prota e o ancião Li andam em meio à carnificina. E o ancião Li profere: essas crianças serão as pedras angulares da casa, governante Zuo. O treinamento de todos esses anos está sendo pago. Ele ri, enquanto o prota caminha com os braços abertos, murmurando: que som agradável! Ele abre os olhos, cogitando: esses sons dão o sinal da expansão do clã Luo. O clã Luo marcha para governar todos eles com um punho de ferro. Esse é o meu objetivo e agora, finalmente, está se tornando realidade. A cena mostra uma porta sendo aberta, um cara cai no chão e um venerável questiona: o que você está vendo? O que você está vendo lá fora? E o cara trêmulo balbucia: inimigo! Ataque inimigo! E o venerável se espanta: é um absurdo. O que diabos está acontecendo? Quem é o tolo ignorante que se atreve a colocar os pés no Vale Yumin? E o outro venerável olha para trás, indagando: mas por que não houve reação do arranjo? Será que foi violado? E o outro venerável cerra os dentes, sussurrando: isso foi muito rápido. O quão aterrorizante é a força dessa pessoa. E o mestre deles lá atrás ordena: não fiquem em pânico, usem seus sentidos. Vamos! Eles utilizam seus sentidos e observam sombras à frente, constatando: isso! São 2 pessoas, uma delas no estágio do pico radiante, o louco Li Jingtian. Ele fica trêmulo, soltando: se Li Jingtian está aqui, então o cultivador no reino celestial deve ser ele. Ao observar o prota, ele grita: o demônio Zuofan! E o outro venerável, com medo, afirma: esse é o monstro que recebeu todos os ataques de Li Jingtian e Huang Pufenglei como se não fosse nada. E o líder pensa: Zuofan finalmente começou. Nós compreendemos que ele nos atacaria em algum momento, mas por que vir até nós? E o venerável conclui: nós não temos chance de vencer. E o mestre orienta: velho terceiro, você é o mais veloz. Eu irei ao Lorde do Vale e reportarei a situação. E o terceiro responde: irmão ancião. E o cara, sombrio, fala: nós 3 vamos comprar tempo para você. E o prota observa o local, comentando: 4 sentidos nos encontraram. Então por que esses velhotes estão demorando tanto para sair? E completa: eles estão assustados e ficaram amontoados. O ancião lhe ri, concordando: totalmente. A cena mostra os 3 à frente deles e o prota sorri, provocando: tanta coragem vir até nós ao invés de correr? E o ancião lhe ri, zombando: na minha opinião, eles estão aqui apenas para morrer. Os 3 se espantam, eles se encaram e um deles exclama: Zuofan, você também já foi?
Mas ele se espanta, enquanto o Prota profere: não havia 4 sentidos? E aponta, questionando: onde está o outro? Eles ficam perplexos e o Prota sorri, declarando: bem, 3 deles não é como se pessoas perdidas fossem fazer alguma diferença. Ele começa a retirar a larva, ordenando: coma isso a partir de agora. Com um olhar louco, ele afirma: vocês são o meu povo. A cena então mostra os 3 caídos no chão. O líder limpa o rosto, suplicando: governante Juo, mesmo após termos nos rendido, não vamos expor o segredo do Vale Yumin. Ele aponta para trás e berra: porque não sabemos de muitos, vamos te contar tudo o que sabemos. Tem até outro ancião correndo de fininho para relatar o que aconteceu aqui. Ele continua lá perto. Devo chamá-lo para se juntar ao campo do governante Juo? E o Prota fecha os olhos, decidindo: não tem necessidade. 1 a menos não fará diferença. E o cara observa o Prota pensando: o governante Juo nunca se importou com a gente. E o Prota começa: vocês 3? Ele chega à frente do desfiladeiro, ordenando: a batalha ainda não acabou. Vão dar uma mão. E o líder dos veneráveis pensa: você está falando para matar nossos discípulos com nossas próprias mãos? E argumenta: governante Ju, um homem de poder deve prestar atenção àqueles que estão abaixo dele. Que tal eu tentar convencer os discípulos do Vale Yumin a se juntarem ao clã Luo? E o Prota interrompe: eu já disse. Com um olhar louco, ele conclui: eu vou matar todos. Os 3 ficam trêmulos enquanto o Prota continua: suas posições no clã Luo se baseiam apenas em mérito, sem mérito. Com uma aura demoníaca, ele finaliza: cabeças rolam. O clã Luo não precisa de parasitas. Os 3 então saltam para a batalha, e berros ecoam. Alguém grita: irmãos, os altos veneráveis chegaram, matem os invasores. Outro berra: mestre, o que você está fazendo? Pare. E o outro lamenta: segundo venerável, terceiro venerável. Ele berra de dor e o Prota ri com a cena, enquanto o ancião Li o observa, questionando: governante Juo, por que você não aceitou a proposta daqueles? E o Prota sorri, explicando: em termos de guerra, é preciso evitar rendição antes da batalha. Estamos prestes a entrar em conflito com o Estado regente, e não posso deixar variações entre nós. Olhando para a batalha, ele complementa: além disso, não tenho larvas de sangue suficientes para controlar todos. E, seriamente, confidencia: o que falta no clã Luo são especialistas. As 3 múmias foram convidadas para cobrir essa fraqueza. E continua: deixá-los subir a bordo com todo o seu clã deixará isso mais difícil, pode até mesmo piorar a situação. Ao ouvir isso, o ancião Li se espanta e, ficando sério, admite: estou admirado com o esquema impecável do governante Juo. E o Prota salta, avisando: bem, está quase concluído. Vamos! A cena mostra o amontoado de mortos e o ancião Li constata: governante Juo, matamos todos. E o Prota sorri, ordenando: leve os corpos para o clã Luo, agora podemos cuidar do assunto mais urgente. E o ancião Li, de boca aberta, pergunta: como assim? Destruir o Vale Yumin não foi sério o suficiente? E o Prota ri, revelando: você pensou que eu precisaria de tanta gente assim para eliminar o mero Vale Yumin? Nós 2 seríamos mais que o suficiente. E o ancião Li indaga: então você vai... E o Prota, com um olhar demoníaco, confidência: vou profanar. O ancião Li se espanta completamente e alega: governante Zuo, os mortos devem ser respeitados. Seu ódio com o Vale Yumin é tão profundo que você precisa tirar os ancestrais deles das covas? E o Prota ri, esclarecendo: você está tirando conclusões muito distintas. E prossegue: eu nunca me importei com o Vale Yumin 9 anos atrás, e muito menos agora. Além disso, a maioria das pessoas que matei vieram desta casa. São eles que me odeiam até os ossos, não o contrário. E o ancião lhe pergunta: então o que você... E o Prota o corta, ordenando: faça sua parte, enquanto eu faço a minha. O ancião Li arregala os olhos, se vira e responde: sim. A cena então se volta para os veneráveis,
que indagam: o quê? Profanação? E o ancião Li, com os braços cruzados, declara: vocês novatos, escutem e escutem bem. No clã Lu, a palavra do governante Zhuo é lei. Ele salta, ameaçando: qualquer reclamação será respondida com uma viagem só de ida para o submundo. O venerável, mais atrás, questiona: o que faremos? E o líder sugere: é como narra o ditado: você deve se curvar quando estiver abaixo do teto. Ele pega uma pá, explicando: já que o governante Zhuo quer que envergonhemos nossos ancestrais para ganhar sua confiança, então é isso que faremos. E os veneráveis de boca aberta questionam: onde você conseguiu essa pá? A cena mostra o ancião Li observando tudo. Ele comenta: governante Zhu, aqueles idiotas realmente vão fazer de tudo para ganhar sua confiança. E o prota, observando, concorda: nada de estranho nisso. Ele semicerra os olhos e explica: respeitar seus ancestrais é o caminho justo, enquanto os cultivadores demoníacos só prestam atenção em poder. Isso faz cavar o túmulo de um defunto ser comum entre cultivadores demoníacos. Ao colher alguém, é necessário prestar atenção em seu cadáver. Esses 3 são cultivadores demoníacos de longa data. Eu não me importo se eles tiverem algum ressentimento comigo depois disso, já que tudo o que precisamos fazer é pressioná-los até que fiquem tão mansos quanto os cordeiros. E o ancião Li elogia: o governante Zhu é um gênio. É por isso que você deu a ordem de cavar o túmulo de seus ancestrais? Você nunca temeu o ressentimento deles? Você realmente conhece o coração de um cultivador demoníaco. E o prota sorri, acrescentando: dificilmente, cultivadores justos não são nem um pouco diferentes. Dê a eles incentivos suficientes e eles farão as coisas mais depravadas e baixas que você mandar. Eles apenas têm que camuflar seus ossos como uma justiça extravagante. Ele se lembra do maluco de antigamente. O ancião Li observa e a cena mostra 3 caras andando. Ele reclama: canalhas! Eles foram os últimos na batalha do Vale Yumin e agora estão parados ali em vez de trabalharem? Eles vão ver o que vou fazer com eles. O prota toca as costas do ancião Li com um olhar demoníaco, tranquilizando: ancião Li, se acalme e deixe-os. Além disso, eles já completaram seu propósito. E o ancião Li arregala os olhos, perguntando: propósito? E o prota levanta a mão, respondendo: por qual outro motivo eu traria esses perdedores para me atrapalharem? E o ancião Li arregala os olhos, compreendendo: então... E o prota confirma: essa é a missão deles. E explica: informar o imperador. Ele olha para baixo, detalhando: antes mesmo do clã Luo subir em poder, o imperador fez desses caras seus espiões. Foi por isso que fiz com que o ancião Lei lidasse com eles por todo esse tempo, deixando eles reportarem apenas o que queríamos que reportassem. E finaliza: depois de alimentá-los por tanto tempo, eles finalmente têm uma utilidade: informar o imperador. E o ancião Li questiona surpreso: por que o imperador não está te perseguindo? Se a família imperial se juntar ao estado regente e vir aqui, estaremos acabados. E o prota sorri, revelando: ancião Li, isso é apenas um lado da moeda. Abrindo os braços, ele sorri, acrescentando: ele não está focando apenas em mim, mas sim em todos. Tomar a estrada solitária significa que todos neste mundo são seus inimigos, seja na corte ou fora dela. Ancião Li, quem você acha que ele quer matar agora mesmo? E o ancião Li, de boca aberta, deduz: você é, claro. Ele até permitiu que as 7 casas usassem o decreto da purgação do demônio. E o prota ri, corrigindo: errado. E jogando a mão para a frente como num tabuleiro, esclarece: ele quer se livrar de algumas peças de xadrez. E estendendo a mão para o ancião Li, complementa: como a nação irá mudar se ele se livrar apenas de mim? O estado regente ficará com as casas, se tornando o maior poder fora da corte e uma ameaça para ele. E continua: enquanto na corte, Zhuge Changfeng ficará contra ele em todo passo que ele tomar. Isso é algo que ele quer evitar a todo custo. Então, após descobrir o que estamos fazendo aqui, ele não apenas vai jogar isso para debaixo do tapete, como também irá me ajudar.
E o ancião Li, perplexo, pergunta: te ajudar? E o prota assegura: certamente. Eu não posso adiar o problema ainda, senão o Estado regente vai reinar livremente. Ficamos sabendo que eles enviaram os dragões divinos para ajudar o Estado regente. E explica: para ajudar sim, mas é apenas um disfarce para forçar eles a lutarem contra nós. Ele não quer que permaneçamos num impasse, mas quando eu fizer meu movimento, já que o Estado regente é mais forte, eles agirão mais rápido que eu. Lembrando do imperador, ele conclui: neste momento a ajuda vai atrapalhar o Estado regente, nos dando tempo para aumentar nossa força e lutarmos apenas quando estivermos com forças iguais. Esse é o melhor jeito do imperador bater em 2 coelhos com uma cajadada só. Com um sorriso demoníaco, ele finaliza: ao deixar aqueles idiotas de sobra para o imperador, estou na verdade informando o que fiz, meu movimento, e planejo remover seu maior obstáculo das 7 casas. Isso certamente vai fazer seu dia, e ele vai mandar Fan Qiubai retardar a campanha do Estado regente contra nossos aliados. E, estendendo a mão para o ancião Li, ele declara: enquanto me dá tempo para pegar esses cadáveres e refiná-los, isso é tudo o que precisávamos. Assim que prepararmos esses corpos, ninguém em Tianyu conseguirá ficar contra nós. Com um sorriso louco, ele proclama: e assim, Tianyu será nossa. Ele gargalha e, semicerrando os olhos, profetiza: o imperador levou em conta cada jogada no tabuleiro, mas o que ele esqueceu foram 2 dos meus golpes mortais. Essas serão sua ruína. E o ancião Li, ao ouvir o plano do prota, gargalha, exclamando: governante Zhuo, apesar de ser durão e grosseiro e não conseguir entender uma palavra, eu sinto que você tem a vitória à vista. E confessa: isso é ótimo. Vocês jogam seus esquemas como se fossem jogos. Se eu tivesse minha própria facção, eu estaria enrolado em seus dedos, assim como as cordas de um fantoche. A cena então se volta para 10 dias depois. São mostrados o ancião Li e as carroças cheias de corpos. Ele ordena: levem os corpos para o clã. E o pessoal o cumprimenta, confirmando: entendido. E o ancião Li informa: vocês não precisam ir, tenho outra missão para vocês. E o cara questiona: que missão? E o ancião Li responde: esta. Ele fica com uma expressão sombria, complementando: se juntar a esses cadáveres. E os caras se assustam, exclamando: o quê? E o ancião Li, com uma aura demoníaca, afirma: vazar informações, esquematizar truques, desobediência. E nem foi metade da lista. Vocês acham que não sabíamos o que vocês estavam fazendo? E o cara ao chão implora: poupe a gente, ancião Li. Isso não era o que queríamos. Fomos forçados. Por favor, ancião Li. Eles são mortos facilmente. E o ancião Li, com um sorriso, finaliza: vocês são barulhentos demais. Os veneráveis são mostrados assustados. O líder deles fica com muito medo, observando os corpos e pensando: esses caras são encarnações de Asuras? Eles nem sentem nada. Seus companheiros em armas acabaram de ser mortos, e ainda assim, nenhuma reação? Eles são feitos de pedra? Este é o verdadeiro clã Lu? Ele olha para o prota e reflete: esse Zhuo Fan é realmente tenebroso. E o ancião olha para eles, instruindo: vocês 3, ouçam. Ele cruza os braços, alertando: escutem, as pessoas levando os cadáveres de volta ao clã Lu não têm nenhum truque. Encarando-os sombriamente, adverte: deixe-me contar a vocês, vocês consumiram a larva de sangue do governante Zhuo. Dentro de 1000 milhas, ele pode explodir a cabeça de vocês, entenderam? E os 3 levantam a mão, concordando: sim, totalmente. Não se preocupe, ancião Li. Nunca vamos nos esquecer disso. E o ancião Li chega perto do prota, informando: governante Zhuo, está tudo pronto. E o prota estende um pergaminho para ele, ordenando: ancião Li, junte 1000 homens rápido. O ancião Li abre o mapa, enquanto o prota detalha: faça com que eles cavem 1 metro nesses pontos. Também espalhe a notícia da nossa purgação do vale Youmin. Com um olhar demoníaco, ele finaliza: faça com que seus vassalos tremam de medo. E o ancião Li, apertando o mapa, cerra os dentes, confirmando:
Com prazer. A cena se volta para dois caras cavando. Um deles acerta algo e levanta a mão para trás, gritando: "Encontramos! Está aqui!" E o ancião Li indaga: "Governante Zhuo, o que é essa coisa? Por que nunca ouvi falar dela? A coisa é mostrada." E o prota constata: "É um homem." E o ancião Li arregala os olhos: "Um o quê?" E o prota articula: "É um olheiro do nosso clã. Ele esteve enterrado aí por 3 a 4 anos." E continua: "Ancião Li, você entende a crueldade da técnica demoníaca? Para um fanático por técnicas como você, isso não significa nada. Mas e se essa criança treinar nela? Bem, você sabe que, na melhor das hipóteses, as chances de sucesso são mínimas." Olhando para a estátua, ele profere: "Mas você sabe o que aconteceu com os rejeitados?" E o ancião Li gagueja: "Eles..." E o prota chega perto, tocando na estátua e afirmando: "Sim, eles se tornaram isto, tornando-se nossos ouvidos." E o ancião Li, perplexo, questiona: "É mesmo? Eles continuam vivos?" E o prota responde: "Ao falhar em cultivar a técnica demoníaca, na pior das hipóteses, morre, enquanto, na melhor, seus meridianos são destruídos e assim vivem o resto de suas vidas como vegetais. Mas o caminho demoníaco tem uma técnica, inúmeras respirações, um método de cultivação que cultiva a alma." Olhando para o corpo, ele relata: "Embora não sem suas ressalvas, apenas a alma pode ser treinada, transformando o recipiente em uma casca seca. Com o tempo, a aura da alma irá, em conjunto com o corpo, se misturar com a natureza." E acrescenta: "Tornando-se essa estátua humana. Não a leve como um mero homem de argila, quando, na verdade, tem uma alma mais poderosa do que um especialista no reino celestial. E com sua sensação sublime sincronizada com a natureza, nem mesmo alguém no reino divino pode detectá-lo." E complementa: "Eu fiz as crianças que falharam em treinar na técnica demoníaca, treinarem nas inúmeras respirações e se tornarem estátuas humanas. A senhorita Lei e sua equipe os enterraram nas imediações das 7 casas, em suas portas da frente." E explica: "Através de suas almas, eles enviam informações num raio de 1000 metros. Assim, a informação é transmitida para nossos batedores a 100 milhas de distância, onde é descriptografada através de outro método e trazida de volta para mim com segurança." Com um olhar demoníaco, ele declara: "De que outro jeito saberíamos o plano do Estado Regente em atacar nossos aliados? E que o mestre do Vale Li levou seus anciãos para o Estado Regente e deixou seus capangas sozinhos para a gente atacar?" Olhando loucamente para o ancião Li, ele alega: "Apesar do clã Luo ter demorado para estabelecer sua rede de inteligência, sem dúvidas, somos os melhores em Tianyu." E o ancião Li, observando, cogita: "Existe tal técnica mágica neste mundo e o governante Zhuo a usou para reunir informações?" Encarando a estátua, ele murmura: "Quem poderia ter feito tal método de cultivação degenerado? Qual o sentido de ter uma alma forte se você acabará desse jeito, uma casca congelada? É uma vida pior que a morte, vivendo em constante dor." E o prota sorri, asseverando: "É verdade, é pior do que a morte. E seu criador nem a treinou." Saindo, ele menciona: "Quando aquele velho demônio a criou, ele fez seus discípulos a praticarem para que ele pudesse devorar suas almas e melhorar a sua própria. Devido à sensação natural da alma, elas foram facilmente assimiladas." Olhando para o ancião Li, ele informa: "Em apenas 1 ano, o velho alcançou o reino divino e deixou o reino celestial. Em 3, ele estava no reino imaterial." Espantado e boquiaberto, o ancião Li balbucia: "O processo inteiro foi tranquilo?" E o prota corrige: "Ancião Li, deixe-me parar você por aqui." Controlando um poder na mão, ele afirma: "Não existe tal coisa como atalho no mundo de cultivação." Sua velocidade foi rápida, mas as almas de seus discípulos estavam cheias de angústias e desespero. Extinguindo o poder na mão, ele explica: "E devido à grande acumulação de angústia e desespero, sua alma foi desintegrada sob a pressão.
Sorrindo sombriamente, ele revela: se não fosse por isso, com milhares de estátuas humanas que possuímos, eu mesmo as teria usado. E o ancião lhe conjectura: eu deveria ter adivinhado. O governante Zhuo não é do tipo que deixa uma oportunidade passar. Isso mostra que esse método tem falhas. A cena, então, mostra o imperador gargalhando e exclamando: eu não o ajudei por todos esses anos por nada, afinal. Ele finalmente se mostrou, e não de um jeito qualquer, mas sim obliterando o Vale Yuming do mapa. Ele nem poupou o túmulo de seus ancestrais. E o Marechal do Gu comenta: Vossa Majestade, a profanação foi um pouco excessiva. Até mesmo eu tenho que discordar disso. E acrescenta: eu tenho o sentimento que o garoto é um verdadeiro homem às vezes, enquanto é um degenerado o resto do tempo. E o imperador, fechando os olhos, pondera: está tudo bem. Tudo o que eu queria é que ele fizesse seu movimento. Ele pode fazer qualquer outra coisa, pelo que me importa. Abrindo um olho, ele observa: quanto mais revoltantes suas ações, melhor. Isso vai me ajudar muito quando eu for contra as casas. Eles não terão como usar a desculpa de recompensar meus leais oficiais com o machado. Ele ri e completa: como se pode estimar alguém que comete crimes contra a humanidade? O marechal fecha os olhos e, ao abri-los, pondera: Vossa Majestade, quando eu agir... E o imperador interrompe: não se apresse. Deixe eles se contorcerem por mais um tempo. Porém, eu preciso mostrar para o povo a minha postura. Anote a minha ordem. E determina: a 8ª Casa Nobre, o clã Lu da cidade Windgate, está sendo acusada de massacre e profanação, um dos crimes mais hediondos. Por minha ordem, os clãs devem arrancar a raiz desse mal e me trazerem sua cabeça. A recompensa será o título de Casa Nobre. E o serviçal declara: entendido. E o Marechal do Gu, observando o serviçal sair, pensa: se conseguir a cabeça de Zhuo Fan fosse tão fácil, então por que seria tão problemático? Ele não já teria sido morto há muito tempo? Apesar de que a ordem ainda tem suas vantagens, dando ao meu exército o direito de purgá-lo, enquanto o clã Lu e o Estado Regente estiverem brigando, meu exército vai atacar para destruir o primeiro, apenas para destruir todos eles. A cena se volta para outro lugar e alguém grita: algo grande acabou de acontecer, Senhor Youmin. E o Youmin, observando o príncipe, admoesta: segundo o príncipe, se acalme. Existe uma solução para tudo, desde que se mantenha a calma. E o segundo príncipe o cumprimenta, falando: Senhor Youmin, você é diferente dos outros. Você tem minha completa admiração. Eu sempre estive no limite e não consigo me acalmar, mas eu ainda preciso da ajuda do Senhor no futuro. E o Youmin responde: não, o segundo príncipe é muito gentil. Fechando os olhos, ele pergunta: agora, Vossa Alteza, o que aconteceu para deixá-lo tão agitado? E o príncipe conta: ah, não é nada. Apenas que os espiões reportaram que o Vale Yuming foi apagado por Zhuo Fan. O Youmin se espanta completamente, cuspindo o chá e questiona: pode repetir? Ele se levanta e lhe indaga: o que você disse? Onde está o relatório? E o príncipe entrega: aqui está. Ele entrega o relatório para o Youmin, que, doido da vida, cerra os dentes considerando: massacre e profanação? Zhuo Fan, você é tão cruel assim? Trêmulo, ele sussurra: Zhuo Fan, seu miserável e podre, ele me forçou. E o segundo príncipe pergunta: ah, senhor Youmin, está tudo bem? E o Youmin avisa: Vossa Alteza, eu tenho algumas coisas para atender. Eu vou sumir por alguns meses. Passando pelo príncipe, ele solicita: por favor, não faça nada precipitado na minha ausência. Até mais. Cerra os dentes e planeja: desta vez, eu realmente terei que planejar pelo meu próprio futuro. A cena se volta para outro local. Alguém quebra algo, exclamando: merda! Um grupo é mostrado e alguém berra: Zhuo Fan, eu vou esfolar você. O líder do Estado Regente é mostrado e questionando: o que aconteceu, mestre Yu? O mestre Yu fica completamente trêmulo e se vira, clamando: Lord Huangpu, você é o líder das casas. Você deve conseguir justiça pelo Vale Youmin. Eu acabei de receber uma mensagem do terceiro venerável.
que Zhuo Fan, junto de Li Jingtian, atacaram o Vale Youming. Os outros 3 veneráveis resistiram, mas eu temo que eles também tenham perecido. Por favor, Lord Huangpu, mande seus homens para ajudar. E o mestre do estado observa: nem começamos nosso ataque na Torre Huayu, e ainda assim ele já acabou com o Vale Youming? Olhando para o mestre Leng, ele pergunta: Ah, senhor Leng, o que acha? E o senhor Leng opina: o Vale Youming é nosso aliado. O Lord You é um amigo próximo. E proclama: claro que o ajudaríamos. E o mestre do estado regente reflete: desde quando o astuto senhor Leng se tornou justo? E o mestre Leng sorri, concordando: seja como for. Ele levanta a mão, orientando: os esquemas de Zhuo Fan não têm limites. Se formos sem um plano, isso será como entrar na palma da sua mão. Temos que evitar isso. Lord You, tenho certeza, vamos vingar sua casa. Mas agora estamos nas vésperas de atacar a cidade da Torre Huayu. Primeiro, temos que lidar com ela. E o mestre do estado regente fecha os olhos, sentenciando: a Torre Huayu está conspirando com Zhuo Fan. Acabar com elas vai acalmar a raiva do Lord You. O Lord You fica com uma cara de desgosto. Os outros 2 riem atrás dele e ele protesta: Senhor Fang, você é o reforço de Sua Majestade para reprimir Zhuo Fan, e aquela aberração está correndo livre no Vale Youming, e você não fará nada? E o mestre Fang, encarando-o, questiona: Hã? A mente de Zhuo Fan é um labirinto, e suas ações são um mistério. O senhor Leng tem razão. Temos que tomar um passo de cada vez. Primeiro vem a Torre Huayu, acabando com todos os lugares que ele pode correr quando estiver desesperado. E continua: então iremos atrás dele quando ele não tiver mais para onde se esconder. Fechando os olhos, ele tranquiliza: Lord You não precisa se preocupar. E o mestre Leng, observando, pensa: um peão é um peão. Eles vão morrer mais cedo ou mais tarde. A hegemonia pelo mundo, no fim, vai ser entre o estado regente e Zhuo Fan. O resto não vai afetá-la nem um pouco. A cena então se volta para um palácio. A mestre da torre é mostrada relatando: esta é a 10ª mensagem do clã Luo. É igual às últimas mensagens antes, todas avisando de um grande desastre que temos que repassar até o clã Luo. O que vocês acham? As mulheres reunidas são mostradas e a senhorita Pione, irritada, declara: aquele ingrato depravado. Nos sacrificamos muito por ele e é assim que ele retribui, roubando nosso tesouro mais sagrado? Quem acreditaria em suas mensagens? Aposto que é mais uma de seus esquemas doentios. E a senhorita Kinger, tristonha, argumenta: ainda assim, mesmo com a mente insidiosa de Zhuo Fan nos colocando em guarda em todas as suas ações, é melhor acreditarmos no pior do que sermos céticas e sofrermos por causa disso. Ela olha para a mestre, sugerindo: pegar em armas não vai nos prejudicar no mínimo. E a mestre, com os olhos fechados, decreta: eu já ativei nossas defesas para qualquer eventualidade. Agora a credibilidade dessas mensagens ainda deve ser analisada. Tudo então começa a tremer, e a senhorita Dandan alerta: ó céus, ataque inimigo. E a mestre da torre ordena: Dandan, fale claramente. E a Dandan informa: o arranjo da defesa da cidade está sob ataque. As irmãs sênior estão dentro dele para defendê-lo. O que faremos, matriarca mestre? E outra grita: estamos mesmo sob ataque? E outra pergunta: matriarca, eles estão mesmo vindo. O que devemos fazer? E ela fica de olhos fechados e comanda: Íris, peça para que as 3 veneráveis venham. Pione, envie mensagens para nossos aliados pedindo por ajuda. O restante, me siga para enfrentar o inimigo, e vocifera: vamos ver qual bastardo ousa desafiar a Torre Huayu. A cena então se volta para ela, perplexa. Ela observa o pessoal contra ela. Os líderes das casas e a sênior começam a recuar com medo, enquanto alguém vai à frente, chamando: matriarca. Ele é o mestre do Vale Youming, que anuncia: nós 3 juramos em tomar a Torre Huayu. Rendam-se agora, cessem as hostilidades desnecessárias e não haverá vítimas. E ela questiona: o que estão fazendo? Se esqueceram das leis de Tianyu.
As 7 casas são proibidas de começar uma guerra civil. Marcharam até a Torre Huayu com tanta fanfarra? Sua Majestade saberá disso e os punirá. E o mestre do vale esbraveja, velha coroca, e declara: por que você acha que viemos até aqui? Isso é tudo ordem da Sua Majestade. E grita: ninguém virá salvar um bando de tábuas. Ele ri e ela indaga: o quê? Impossível! Que tipo de crime nós possivelmente cometemos para Sua Majestade tratar a Torre Huayu desse jeito? E o mestre do Vale Youmin gargalha, acusando: bruxa velha, não se faça de idiota. Quem não conhece sua relação com aquele desgraçado do Zuofan? Com a bagunça que ele fez no Palácio Imperial, ele é o criminoso número 1 da nação, e com suas conexões, você também não se safará. Ela fica perplexa e fecha os olhos, ruminando. Zuofan nos elevou e agora ele nos esmaga. O legado de 1000 anos da Torre Huayu cairá em ruínas. Foi mesmo uma escolha correta se aliar com Zuofan, mas é inútil refletir sobre isso agora. Ela abre os olhos, uma aura surge e ela desafia. Se vocês desejam derrubar a Torre Huayu, então venham. Eu, Chu Bijun, enfrentarei qualquer um. O mestre do Vale Youmin utiliza seu ataque, gargalhando e afirmando: eu ouvi tanto sobre a Dama de Ferro. Ele utiliza a técnica celestial do Vale Youmin, selo da face demoníaca e brada. Há muito tempo desejo experimentá-la. O ataque vai contra o cajado e a matriarca encara-o. Ela salta com tudo, acertando a palma no peito do mestre do Vale Youmin. Ele berra de agonia, sendo jogado para trás. Uma explosão enorme acontece e é mostrado ele todo acabado. Ele limpa o sangue da boca, reconhecendo a técnica celestial da Torre Huayu, palma de gelo austera celestial, treinada em tal perfeição que consegue até mesmo congelar meu selo da face demoníaca. E elogia: parabéns, Dama de Ferro admirável. E ela admite: mestre do vale, seu selo da face demoníaca é muito estranho para que eu o julgue tão baixo. Ela estende a mão, declarando: é tudo graças a décadas de trabalho duro que eu tive a honra de igualar as suas habilidades. E alguém chega rindo e cumprimentando: a matriarca envelheceu com graça. É o mestre do Vale do Rei da Medicina, que propõe, ficando mais forte até mesmo do que o mestre Yu. Que tal você brincar com este velho aqui? E a senhorita Pione, preocupada, repreende: Yambogon, seu sem vergonha. Você apenas deseja tomar vantagem que a matriarca acabou de lutar e está exausta. Você está apenas mexendo com os fracos. E o Yambogon contrapõe: isso está um pouco errado, minha cara. Soltando uma aura venenosa, ele justifica: nossas 3 casas se aliaram apenas para não ter mais que ir sozinhas. Como mexer com os fracos se encaixa aqui? Apenas queremos duelar com a matriarca um pouco antes de começarmos a investida. Estamos lhe fazendo um favor, e a matriarca considera: querem me matar para acabar com a luta. Porém, fechando os olhos, ela conclui: temos que comprar tempo para minimizar as baixas. Ela solta uma aura, decidindo: apenas posso dar meu melhor. E chama: Yambogong, venha. O Yambogong fecha os olhos, se concentrando. Ao abri-los, ele utiliza a palma da nuvem colorida. Ela então começa a congelar, ficando com uma aura gelada, utilizando a armadura de gelo. Ela salta com tudo, lançando uma palma contra o Yambogong, que a encara, sorrindo. Ela então se espanta. Um ataque do cara da Floresta Feliz chega rapidamente ao lado dela e exclama: é você! Ela levanta a mão tentando se defender. Ela então é acertada. A armadura racha e ela sai voando, caindo à frente. O cara da Floresta Feliz chega andando, enquanto ela, toda ferrada, identifica: a técnica celestial da Floresta Feliz, arte da nuvem vazia, Lin Rufeng. E o Lin Rufeng confirma, em carne e osso. Erguendo a perna, em uma posição de luta, ele declara: nossas artes da nuvem vazia se baseiam em velocidade, dividindo o ataque em vários para rasgar suas entranhas. Quanto mais avançada a cultivação, maiores são as divisões. Você pode até ter gelo te protegendo, mas nem mesmo ele pode bloquear todos os meus ataques. Eu não sou muito talentoso,
mas acabei de atingir 20 divisões. Então, a senhorita Kinger grita, matriarca, e a senhorita Peony, irritada, vocifera. Seus velhos desgraçados, vagabundos imundos, é assim que um mestre de casa age hoje em dia, atacando alguém pelas costas? E o mestre do Vale do Rei da Medicina profere, ah, não, eu não já falei? Isto é uma aliança de 3 casas. Além disso, trabalhamos melhor juntos. E ainda nem cercamos vocês com nosso exército. O que tem de errado nisso? E a matriarca ordena, me levem de volta agora. E o mestre da Floresta Feliz berra, você não vai escapar tão fácil. Ouçam! A líder da casa caiu, é um momento perfeito para acabarmos com elas. E brada, ataquem! Elas tentam partir para dentro das muralhas. E uma das anciãs avisa, matriarca, vá, vamos pará-los. Mas os mestres chegam, acabando com elas. A matriarca olha para trás assustada. Ela então fecha os olhos e profere, ouçam, eu não serei capaz de sobreviver a isto, mas vocês são o futuro da Torre Huayu. E implora, vão, recuem, deixe ir e se tornar a nova mestre da torre, eu vou segurá-los. E a Kinger suplica, matriarca, não. E a matriarca repreende, suas garotas ignorantes, como não podem ver o que está na nossa frente, recuem e esperem. Teremos nossa chance quando a ajuda chegar. Elas clamam, matriarca, matriarca, e a matriarca murmura, garotas bobas, se cuidem. Torre Huayu, estou contando com vocês. E os mestres esbravejam, Shu Bijun, você deve se preocupar com você primeiro. E ela, enraivecida, vocifera, Yambogong, Lin Rufeng, desde que reste um fôlego neste corpo. Ela prepara um ataque, exclamando, vocês nunca pisarão um passo na Torre Huayu. E os dois rosnam. Morra! Uma explosão extremamente grande ocorre. A mestre da torre cospe sangue, ficando completamente ferrada. E a senhorita Peony lamenta. Matriarca! E o mestre da Floresta Feliz ri, dizendo, eu pegarei a cabeça da Dama de Ferro. Mas ele se espanta com algo. Um vórtice passa rapidamente por ele. Ele recua falando, intenção de matar? Um especialista no reino divino? É mostrado o venerável chegando e ordenando. O que estão esperando? Tirem ela daqui. E a outra indaga. Como ousam seus vagabundos colocar seus olhos na Torre Huayu? E o Lin Rufeng ri, comentando. Grandes palavras para um bando de tábuas velhas. Se não fosse pela ajuda da família imperial no último milênio, vocês não estariam aqui hoje. E avança. Não pensem por um segundo que estar no reino divino mudará alguma coisa. Acha que nós não temos nossos próprios veneráveis? Ainda mais agora, quando temos o Estado regente tomando a frente, e alguém chega, declarando, isso mesmo, somos nós que estamos por trás deste cerco. As veneráveis se espantam, observando-o e exclamando, grande venerável do Estado regente, Huangpu Fenglei. E uma delas fecha os olhos, sussurrando, irmã, hoje é o dia que lutaremos por justiça. E a outra sorri, respondendo, não importa, vivemos juntas e morreremos juntas. Um final adequado para uma amizade centenária. E o Huangpu Fenglei narra, ouvi dizer que as mulheres da Torre Huayu são firmes, e hoje eu presenciei isso. Vocês são bem melhores que alguns lobos machos bêbados em seu próprio poder. Cerrando os olhos, ele avisa. Eu lhes darei 3 chances antes de eu começar a atacar, para mostrar o quão generoso eu sou. Depois disso, não me culpem por não mostrar piedade. E uma das veneráveis concorda. Obrigada por sua consideração, senhor. Vamos alegremente aceitar. Ela junta as palmas. Um poder começa a surgir delas. E ele se espanta, questionando. Técnica combinada? É mostrado um pássaro de gelo. E ele constata. Não imaginei que vocês estariam em tamanha sincronia uma com a outra, de mesmo coração e mente. E elas disparam. Falaremos sobre isso mais tarde, mas por agora, tome isso. O pássaro de gelo vai para cima dele. Ele sorri loucamente e, fazendo um barulho de desgosto, fala: essa técnica certamente é perigosa. Estendendo a mão, ele assevera: mas não para mim. Ele trava o pássaro com a palma da mão, fazendo-o rachar e explodir por inteiro. E completa: primeiro, mas ele se espanta com o gelo e então se protege.
O Lin Hufeng se espanta e grita: Grande Venerável! É mostrado ele congelado, e o Lin Hufeng cogita: mesmo um grande mestre como Huangpu Fenglei foi morto pelo ataque das 3 bruxas? Se eu não tivesse corrido agora há pouco, eu estaria acabado. O gelo começa a rachar, e o Huangpu Fenglei berra que nem um louco, quebrando-o por inteiro. E o Lin Hufeng admira, digno de ser o grande Venerável. E o Venerável Fenglei pondera: quem imaginaria que tal ataque esconderia um mais forte ainda? Ele ri e observa: que incrível! Não que tenha efeito em alguém como eu, mas ele sente a perna congelada e pensa: frio? Está diminuindo minha velocidade? Ele se espanta ao olhar para o alto, enquanto elas exclamam: Fenglei! Sabíamos que esse ataque não funcionaria, então preparamos uma surpresinha. Técnica celestial, dedo do céu escuro. Os ataques partem em direção a ele, acertando-o, e uma das velhas declara: Huangpu Fenglei, você estava pensando que aquela técnica combinada foi apenas para enganá-lo e nos ajudar a te derrotar? Errado, muito errado. Ela gargalha, exclamando: não me olhe desse jeito, não tem como escapar disso. A energia gélida da Fênix de Gelo está te mantendo congelado, sem mencionar que essa mesma energia está selando seu Qiyuan. Desse jeito, o nosso dedo do céu escuro funciona em conjunto com o primeiro ataque e te congela por completo. E a outra velha gargalha, afirmando: você pode ser um especialista no pico, mas com seu Qiyuan congelado, mesmo que você escape do nosso ataque, seu poder cairá pela metade. Huangpu Fenglei, você trouxe isso para si. E ele, irritado, retruca: suas velhas não cavam minha cova tão cedo. Ele começa a berrar que nem um louco, exclamando: seus truques de circo não são páreo para mim. Raios dourados surgem. Elas se protegem, mas são acertadas e começam a berrar de dor. E ele, se achando, comenta: a técnica corporal do tirano imperial é o método de cultivo mais forte dentro das casas. Ninguém pode me parar. E acrescenta: aquele foi o segundo movimento. E uma das velhas, toda ferrada, indaga: irmãs, temos mais uma chance. Estão pensando bem nela? E a outra velha concorda: o que tem para pensarmos? De nossas técnicas, só podemos usar aquela. E a outra sugere: vamos! E berra: Huangpu Fenglei, melhor manter sua palavra. Já que você disse que nos daria 3 ataques, então 3 é o que teremos. E ele soberbamente provoca: ah, mas é claro, venham logo. E elas se unem declarando: temos nada a oferecer. E gritam: apenas nosso sangue para nossa casa. Elas partem em direção a ele. Ele se espanta, observando-as. Elas então acertam a palma no abdômen e peito dele, que, sorrindo ao ver isso, expressa: este foi o ataque final? Um toque? Não teve nem mesmo uma técnica por trás dela. Não tem como me ferirem com isso. Perderam sua última chance. E a velha, juntando 2 dedos à frente do rosto, explica: obrigado, senhor Huangpu, por nos dar esses 3 ataques, mas este toque foi apenas metade dele. E ele se espanta, exclamando: autodestruição? Suas... Ela toca a testa, se autodestruindo e declarando: sim, este é nosso último ataque. E brada: morte antes da desonra. Uma explosão extremamente massiva ocorre. É mostrado o local completamente devastado. Os mestres das casas observam. Uma cratera enorme se formou. E o Lin Hufeng, perplexo, questiona: onde está o Alto Venerável? Poderia ser... É mostrado o Venerável atrás deles. Ele cospe sangue. E o Lin Hufeng constata: Alto Venerável, você é incrível por sair vivo disso. Você é o único em Tianil que conseguiu fazer isso. E o Venerável sorri, afirmando: por quê? Por que elas fizeram isso? E o Lin Hufeng sorri, alegando: quem se importa? Elas não podiam lidar com você, então decidiram te arrastar também para o fundo do poço. Mas elas nunca pensaram que isso poderia não o matar. Você continua inteiro. E rindo, completa: elas morreram por nada, idiotas. E o Venerável analisa: não. Um cultivador que tenha chegado ao estágio radiante preza a sua vida acima de tudo. Elas nunca jogariam suas vidas fora,
a menos que fosse seu último recurso. Elas poderiam ter usado a Torre Huaiyu para me parar e escapar. E o Lin Hufeng supõe, temor, talvez? E o Venerável ri, concordando. Isso é para estar dizendo o mínimo. E acrescenta, a Torre Huaiyu, um domínio feminino, não sobreviveu todos esses anos, apenas com palavras vazias. E o Lin Hufeng indaga, Alto Venerável, não estamos atacando? E o Venerável ordena, é claro que estamos, seu tolo. Com um olhar sombrio, ele avisa, mas isso é problema de vocês. Eu preciso tratar minhas feridas, não sejam descuidados. E partindo alerta, as mulheres da Torre Huaiyu não podem ser subestimadas. E o Lin Hufeng, observando-o partir, pergunta, Yan Bogong, como devemos tratar a matriz? E o Yan Bogong responde, não pergunte, isso vai ser uma dor de cabeça. A cena mostra eles atacando a matriz, vez após vez. A mestre da torre é mostrada toda ferradinha, e a senhorita Peony chama, Tia Tal, a vovó acordou, e a tia Tal chega, informando, os ferimentos da vovó estão estáveis, mas... E a senhorita Peony questiona, o quê? E a tia abaixa a cabeça, revelando, remover o veneno da palma da nuvem de arco-íris está além das habilidades dessas mãos enrugadas. Só eles têm o antídoto. E a Peony implora, o quê? Não podemos fazer isso agora? O Vale do Rei da Medicina está na nossa porta. Nós supostamente deveríamos sair e pegar o antídoto à força. E a Kinger, preocupada, pondera. Peony, não fique nervosa. O Vale do Reino da Medicina tem o monopólio do antídoto da palma da nuvem de arco-íris até agora. Você se esqueceu como Zhuo Fan decifrou o antídoto na reunião das 100 cápsulas, curando a vovó, a tia Tal e muitas outras irmãs? Mesmo seus maiores alquimistas falharam. A pílula do rei agora está com o clã Luo. E com ele como aliado, não tem por que temer nenhum veneno. E a tia Tal fecha os olhos, concordando. Sim, nós apenas temos que entrar em contato com ele se a avó ficar mal. E a Peony, preocupada, rebate. Mas aquele sacana nos roubou nossa mais preciosa herança. Como podemos confiar nele? E a matriarca, trêmula, sussurra. Seria ótimo se ele devolvesse, mas se ele não o fizer... Ela fecha os olhos e opina. Tudo o que nós podemos fazer é avançar. Se a Torre Huaiyu quiser sobreviver, nós precisamos de um compromisso. É de aliados como ele que nós mais precisamos agora. Qual é o ponto em conseguir nosso tesouro de volta se apenas encontrarmos uma cidade cheia de corpos? As duas ficam pensativas, e a senhorita Peony pergunta, então quer apoiar o clã Luo? E a matriarca confirma. Sim, Zhuo Fan, nós tínhamos feito uma promessa quando estávamos em apuros. Podemos confiar nele. Fechando os olhos, ela conclui. Agora que ele é um dos grandes jogadores, ele é nosso suporte. Isso tudo é apenas um investimento reembolsado. Ela ri e, olhando para o lado, adverte. Peony, normalmente você é profunda e franca. Você tem um coração bondoso, mas não é adequado para ser uma líder da torre. Como aquela com a responsabilidade da Torre Huaiyu, deve-se ser flexível e ter o olhar para além do momento presente. Uma coisa útil como reputação poderia nos puxar para baixo. A senhorita Peony fica tristonha, enquanto a Kinger questiona. O que foi esse grande barulho, agora há pouco, afinal? E a senhorita Dandan abre a porta anunciando. Algo grande ocorreu. Vovó, supervisores, as 3 veneráveis. E a matriarca indaga. O que houve com as veneráveis? E a Dandan relata. Para lidar com Huangpu Fenglei, as veneráveis se autodestruíram. A matriarca fica completamente perplexa. Ela cospe sangue, enquanto alguém grita, Vovó! Ela estende a mão, murmurando, Meu erro! As levou para suas condenações. Trêmula, ela lamenta. Se eu apenas tivesse ouvido os avisos do clã Lu e recuado, elas poderiam estar vivas e não teriam morrido em vão. As 4 fecham os olhos, enquanto a matriarca limpa o sangue, perguntando, elas sacrificaram suas vidas pela Torre Huaiyu. Tudo isso foi minha culpa. E sobre Huangpu Fenglei, o que está vindo lá fora? E a senhorita Peony informa, matriarca,
Huangpu Fenglei está seriamente ferido e se retirou da batalha. Olhando para a matriarca, ela acrescenta: Yambogong e os outros estão atacando nossas barreiras, enquanto as irmãs estão os empurrando para trás. Elas podem aguentar por enquanto. E a matriarca pergunta: o alto venerável do Estado Regente? O que houve com o Estado Regente? E a Dandan responde: matriarca, não há sinais deles. E ela deduz: significa que o Estado Regente não está envolvido. E decreta: superintendentes, juntem-se às defesas, nunca ataquem, apenas resistam, protejam a Torre Huaiyu e esperem pelos nossos aliados. O pessoal conclama: sim, é mostrado eles atacando as barreiras. E o Yambogong, observando, reclama: nós estamos lutando por 3 meses e nós apenas quebramos 26 barreiras. Quando isso vai acabar? Pelo amor de Deus, eu já trouxe todos os meus veneráveis. E o Lin Rufeng olha para ele, esbravejando: o que diabos o Estado Regente e esses dragões divinos podres estão fazendo? Eles são decisivos nesse ataque, mas agora estão ficando para trás enquanto nós arriscamos nosso pescoço? O que é tão assustador na Torre Huaiyu, afinal? Se todos participássemos, já teríamos terminado. E o mestre do Vale Yumin fecha os olhos, aconselhando: se acalme. O Sr. Leng falou que estamos de isca para ajudá-lo. E, sorrindo, levanta a mão, explicando: enquanto nós tivermos a Torre Huaiyu presa, eles vão atacar o reforço. Eu ouvi que as forças do pavilhão Qianlong e da mansão do Marquês da Espada já foram derrotadas muitas vezes. E o Lin Rufeng cerra os dentes de raiva, questionando: o Estado Regente pode lidar com esses caras com um mínimo de esforço. Qual é o ponto em estarem todos eles na retaguarda como suporte? E o mestre do Vale Yumin fica sombrio, alertando: mestre Ling, não diga isso. Eles não são um grande incômodo. É verdade, mas... E se Zhuo Fan vier? Os dois ficam com medo. Eles se entreolham. E o Lin Rufeng olha para o alto, ordenando: vamos apenas continuar atacando. E o mestre do Vale Yumin sorri, garantindo: não se preocupe, a cidade logo irá cair. Meus 3 veneráveis estão chegando em 3 dias. E o Lin Rufeng alega: com o especialista no reino divino limpando o caminho para nós, o arranjo protetor dela não será obstáculo algum. E o Yambogong, olhando para trás, afirma: com a casa do mestre Yao derrubada, você não precisa dos especialistas do reino divino para defendê-la. Enquanto isso, nossos homens se escondem feito gatos num dia de chuva. Ele ri. E o mestre do Vale Yumin cerra os dentes de raiva, pensando: desgraçado, veremos. Zhuo Fan também fará uma visita às suas casas logo. A cena se volta para outro local. Alguém informa: Sr. Leng, alguma atualização? É mostrado o mestre do Estado Regente adentrando a barraca e questionando: com a Torre Huaiyu sob cerco pelos últimos 3 meses, os peixes pequenos continuam vindo. Isso é tão chato. Quando os peixes grandes vão morder, afinal? Sr. Leng, o que você considera que aqueles peixes grandes estão planejando agora? O mestre Leng fica de olhos fechados. Cumprimentando, responde: mestre do Estado. E ao abrir os olhos, explica: nosso plano e a realidade não batem. Estou receoso. E o mestre do Estado Regente pergunta: onde exatamente? E o mestre Leng detalha: nosso plano principal é ser uma isca para a ajuda, envolvendo a simulação de um ataque à Torre Huaiyu para trazer Zhuo Fan. Com o corpo de diamante dos 9 dragões dos mestres do Estado, pegaríamos Zhuo Fan de surpresa e acabaríamos com ele em um golpe rápido. Entretanto, e o mestre do Estado Regente continua: e o quê? E o mestre Leng expõe: a forma como as coisas estão, parece que caímos em uma armadilha. E o mestre do Estado Regente exclama: o quê? Como? E o mestre Leng esclarece: sendo uma faca emprestada. E o mestre do Estado Regente observa, enquanto o mestre Leng se vira declarando: talvez tenhamos visto tudo errado sobre o objetivo de Zhuo Fan. Sua visão é muito mais ampla. Ele aponta para o tabuleiro, justificando: nós estávamos pensando que ele poderia proteger seus aliados para assegurar seu poder, mas com a Torre Huaiyu cercada por meses e ainda não tendo sinal do clã Luo, ele olha para o mestre do Estado Regente concluindo: isso mostra que ele os abandonou. Se for o caso,
Ele está contando conosco para destruir a Torre Huayu por ele. E o mestre do estado regente indaga: o quê? Ele quer que nós destruamos a Torre Huayu? Por quê? O que ele vai conseguir com isso? E o mestre Leng fecha os olhos, prevendo: muito. Um homem sem raízes é o mais fácil de influenciar. Mesmo se a Torre Huayu sobreviver e ele vencer no final, a Torre Huayu, do jeito que é, continuará sendo apenas um aliado. Mas quando a Torre Huayu cair, ele aceitará a mulher de braços abertos, trazendo-as para seu lado e deixando apenas o mundo para ser conquistado. Fechando o punho, ele afirma: um plano tão astuto, que mente distorcida, até eu só consigo deduzir isso vindo do estado atual. E adiciona: Zhuo Fan é realmente um gênio diabólico. Pelos meus cálculos, ele não apenas quer que nós destruamos a Torre Huayu, mas todos os seus aliados. E continua: ele então vai pegá-los como um bom samaritano, e eles, em seu momento de gratidão e fraqueza, vão aceitar a convenção com todo o coração. Com um olhar sombrio, ele lembra: que esquema maligno! O pavilhão Qianlong foi o primeiro a se importar com o clã Luo, e Zhuo Fan uma vez teve uma relação próxima com o Shu Qingsheng. E o mestre do estado regente, de boca aberta, questiona: o pavilhão Qianlong foi o primeiro a se importar com o clã Luo, e Zhuo Fan uma vez teve uma relação com Shu Qingsheng? Ele é tão morto por dentro para jogar tudo de lado e planejar contra eles? E o mestre Leng, fechando os olhos, responde: é isso que faz com que Zhuo Fan seja uma abominação. Um homem com ambição apenas olha as coisas com uma expectativa e nunca deixa algum relacionamento platônico puxá-lo para baixo. E o mestre do estado regente pergunta: mas como ele sabia que nós atacaríamos a Torre Huayu com as 3 casas? E o mestre Leng ri, rememorando: mestre do estado, você se lembra quando nós planejamos dividir nossas forças em 3 e derrubá-los todos ao mesmo tempo? Quem foi que planejou que atacássemos uma casa por vez e atraíssemos a ajuda? O mestre do estado regente se espanta, recordando: foi o Fan Qiubai. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!